Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto, um programa que, como todos os outros que compõem a grade da TV Zoom, pode ser visto também pelo aplicativo de celular, a qualquer hora, em qualquer lugar, ou ao vivo na internet, através da nossa página tvzoom.com.br. Tenho a satisfação muito grande de estar recebendo hoje aqui o cantor Guilherme Snar, que fez muito sucesso, estourou no Brasil, junto com o nascimento do rock nos anos 80, e que tem muita história para nos contar aqui. Guilherme, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado tão prontamente nosso convite. Hoje, gravando num horário um pouco diferente, tiramos você cedinho da cama. Guilherme, obrigado por ter aceitado. Sua saudação pessoal de casa, que eu já vou começar. Ô, meu querido, eu que agradeço a gentileza do convite. É sempre uma oportunidade maravilhosa poder conversar com o público. O seu público é um público seleto. Então, hoje eles vão ouvir histórias interessantes. Guilherme, eu já estava te falando aqui, antes de começar, quer dizer, o rock para mim surgiu tardiamente, né? Fui criado numa família muito de música erudita, que eu gosto também. E minha paixão sempre foi outra, carro, moto e tal. E eu fui descobrir o rock já no final dos anos 90 e perdi o boom inicial do zero. E te conheci aqui nas reuniões do que veio se tornar o Clube do Trem. Trabalhando na prefeitura, né, e no Clube do Trem. E já tinha ouvido falar, amigas em comum, do sucesso que você tinha feito e tal, mas a ficha não tinha caído completamente. Eu estava há pouco mais de um mês lendo a biografia do Dado Villa-Lobos, que foi guitarrista da Legião Urbana, e numa certa altura ele cita o episódio em Brasília do primeiro show que Renato Russo, que hoje em dia é super cultuado, né, chegou bêbado para cantar e eles estavam apavorados, e o show foi salvo, ele descreve isso no livro, foi salvo por Guilherme Snar e por Dinho Ouro Preto, que hoje é vocalista do Capital Inicial. E ali eu falei, pô, será que é o Guilherme Snar que está aqui em Friburgo? Eu fui para o YouTube, comecei a ver várias participações suas, no Perdidos na Noite, no Faustão, antes de ir para a Globo, e Altas Horas, você fazendo duetos com o Paulo Ricardo, muitas histórias, vi muita coisa e vi claramente o Guilherme Snar que está aqui em Friburgo. Guilherme, então eu fui pontuando eu consegui pontuar vários marcos na sua história, mas não consigo ligar esses pontos. Para mim ainda é um mistério como é que você pode estar em tantos lugares, fazer tantas coisas. Você tem aí pouco menos de meia hora para contar para o pessoal de casa essa história, desfazer esses mistérios aí. Bom, já me coloco à disposição para voltar quantas vezes quiser, sempre que convidado aqui estarei. Esse episódio do Dado é muito interessante, porque na verdade não é que o Renato chegou bêbado, o Renato não chegou. Eu já tinha uma relação muito estreita com as bandas de Brasília, e isso foi em 83, né, 1983, que era logo depois do pessoal do grupo lá da Colina, da turma da Colina, se organizar minimamente, e aí eles fizeram um show conjunto no Teatro Escola Parque, convidaram o Guilherme, que era o cantor do Voluntários da Pátria, que foi como nos conhecemos, e eu falei, mas eu tô com uma banda nova agora, que é o Zero, nós nem estreamos ainda em São Paulo. Ele falou, poxa, então vem estrear em Brasília. E nós fomos para lá. E aí o que aconteceu foi que, para aproveitar a viagem, organizou-se um show ao ar livre, completamente mambembe, na Lagoa Formosa, se eu não me engano. Eu tinha na memória que era Lago Paranoá, mas não foi na Lagoa Formosa. E o Renato não chegou para o show, e aquele pânico, né, porque já tinha um público bacana, né, e alguém encontrou, não lembro se foi o Hold, encontrou o Renato dormindo debaixo do palco, completamente colocado, né, dormindo, e ninguém conseguia acordá-lo. Aí, em determinado momento, eu falei, olha, eu sei cantar Fátima, Veraneio Vascaína, Será. Eu sabia cantar algumas canções do repertório, acho que 4 canções do repertório, 5. Ainda do Aborto Elétrico, né? Tinha, porque o primeiro repertório do Capital Inicial é o espólio do Aborto Elétrico, que quando o Renato saiu da banda, as composições, a maioria das composições eram dele e do Fê, então eles dividiram o repertório. Então, todos os grandes sucessos do Capital, os primeiros sucessos, Música Urbana, Fátima, Veraneio Vascaína, são letras do Renato, né? E o Dinho falou, eu sei cantar essa. E o Hold, que eu não me lembro se era o Beral,
acho que era o Beral. Sabia cantar mais umas 4. Aí a gente falou, pô, dá 12 músicas, vamos embora, vamos fazer o show. Então esse foi meu dia de Renato Russo. Quer dizer, você foi, por alguns instantes, também vocalista da Legião Urbana. Tive esse prazer, né? Mas... E adoraria ser agora, né? Que eles voltaram a fazer shows e tal, mas eles têm lá um cantor. Mas conta pra gente como é que surgiu isso, quer dizer, você nasceu onde? Vamos começar do início. Eu sou um carioca, filho de imigrantes, na verdade, não expatriados, né? Tanto a minha família materna como a minha família paterna e como a minha atual esposa, ou seja, então os meus filhos, cara, eles são totalmente foragidos do planeta, porque meu pai veio porque a Europa estava arrasada, né, depois da Segunda Guerra. Então ele veio por minha tia, casou com um dos oficiais russos das tropas de libertação e ele tinha um irmão que trabalhava na General Electric no Brasil, falou, olha, o Brasil é a terra da oportunidade, venham para cá, e minha tia então trouxe meu pai também. Meus avós maternos são armênios, vieram no início do século também fugidos do massacre dos turcos. E o meu sogro veio depois da guerra, minha esposa é sul-coreana, nasceu em Seul, também veio depois da guerra, Coreia do Sul destruída, né? Pô, 3 guerras aí, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra da Coreia. Inacreditável. Então, meus filhos são brasileiros, franco, armênio e coreanos. Uhum. Desculpa interromper, você é parente do bispo Sou saudoso? primo de Dom Clemente. Dom Clemente, né? Que é uma honra muito grande, porque um homem extraordinário, um homem diferenciado, né? Um ser humano quase de outro planeta, sim, do planeta coração, né? E esse ano foi centenário de Dom Clemente, com diversas comemorações e celebrações especiais, né? O bispo fez uma bela celebração, eu estive lá representando a família. Então, no Rio de Janeiro, né, aconteceu o seguinte, eu vim um determinado momento, em 67, com 10 anos de idade, estudar em Nova Friburgo, numa escola que é o Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas, que é considerado até hoje um grande modelo de pedagógico na América Latina. E naquele momento estava parelho com os melhores estabelecimentos de ensino do mundo. E eu vim achando que a família me achava um delinquente e quis me tirar do seio familiar, e mais tarde, adulto, eu entendi que era toda uma circunstância. Minha avó tinha falecido, meu avô estava doente, minha mãe tinha mais 2 filhos pequenos, e então, aquele momento ali, o internato era uma opção para eles poderem baixar um pouco a bola. E aqui eu comecei basicamente minha formação artística, né? Aqui eu aprendi a tocar um instrumento, aqui eu gravei meu primeiro disco, eu fiz parte da gravação do primeiro registro do hino da cidade, que é o hino do centenário. Gravei com as 2 bandas, Euterpe e Campesina, o hino do CNF e o hino de Nova Friburgo. E aprendi a representar, né? Então, o que eu sou hoje como ator, como cantor, como compositor, como músico, eu devo muito a Nova Friburgo. Voltei para o Rio de Janeiro depois de fugir diversas vezes da escola, e aí a pior delas foi, nós fomos com o professor Mário Castilho para o Festival Teatro de Cabo Frio, e eu com 11 anos de idade na época, eu achei por bem fugir em Cabo Frio. Então, em Cabo Frio, você vê como era nosso país. Em Cabo Frio, uma criança de 11 anos podia pegar carona na estrada, ir até Niterói, em Niterói pedir dinheiro para pagar as barcas e depois chegar em casa. Hoje em dia isso é inimaginável. E assim eu fiz, e aí foi um horror, porque na escola, acharam que eu tinha morrido, que eu tinha sido sequestrado, e aí então eu fui gentilmente convidado a me retirar. Fui para o Colégio Rio de Janeiro. No Rio, minha sala era eu, Lobão, João Luiz na época, Cláudio Nucci, que também é morador de Nova Friburgo há bem mais tempo do que eu, Guilherme Caran, Zé Renato, quer dizer, era uma turma muito fértil. Na mesma escola, isso? Na mesma sala, era a turma 2A do 2º ano ginasial do Colégio Rio de Janeiro.
E eu ali fiz a primeira banda com o Lobão. Estou lá na biografia do Lobão também. Nós fizemos nossa primeira banda que chamava Grêmio Recreativo Nádegas Devagar. Não fui eu que batizei. E só que o Lobão dali sempre foi um músico muito dedicado, já tocava bateria muito bem, violão muito bem, com 15, 16 anos, né? Ou 13, 14 já. Né? Já tinha um apelido de Lobão? Tinha, começou a ter o apelido de Lobão nessa época. Ou não, sabe que eu não tenho certeza? Não é. Não tenho certeza se eu já chamava ele de Lobão ou não. Bom, o que eu sei é que ele já foi para a música, dali ele já foi para o Vima, enfim, e a carreira dele já se desenrolou a partir daí. Eu não, eu continuei estudando e aí aconteceu no momento que todo mundo está procurando o que vai ser, qual vai ser o vestibular, eu estava no segundo ginásio, no segundo científico, e aí ia chegar aquele momento, terceiro científico, que hoje eu nem sei mais o nome, porque isso muda tanto, eu não sei como que chama, mas naquela época assim, o terceiro ano científico era o vestibular. E eu não tinha a menor ideia do que eu iria fazer quando a minha avó materna francesa falou para mim que ela tinha ganhado a vida no pré-guerra como desenhista. E eu me toquei que eu sabia desenhar também. E aí, logo em seguida, comecei a vender desenhos para uma confecção que virou a Yes Brasil. Na época chamava San Sebastião. Eu comecei a trabalhar em moda com o Simão Azulay. E numa época que a pesquisa de moda era feita no Rio de Janeiro, ninguém viajava para o exterior. E daí eu fui morar em São Paulo, fui desenhar a roupa da Zump, a roupa da Elos, e num determinado momento eu fiquei cansado dessa coisa de ter que ficar inventando um nome novo para a cor amarelo a cada estação. E música sempre fez muito parte da minha vida, porque mesmo quando eu não trabalhava com música, quer dizer, eu frequentei muita roda de fogueira em Búzios com Ângela Rorô, com Sérgio Magrão, do Terço, depois do 14 Bis, com Hildon. Eram as turmas que se formavam em Jeribá para cantar, tocar, então eu sempre tive envolvido, mas não profissionalmente. Quando, em 1982, pela mão do Antônio Bivari, o dramaturgo Antônio Bivari e a jornalista Mônica Figueiredo, que era a editora da Pop, que era a primeira revista jovem, me indicaram para ser cantor no Voluntários da Pátria. E aí a coisa começou. Você já cantava, assim? Como é que eles te indicaram? Eles lembraram de você por algum motivo, né? Não, na verdade eu saí do Rose Bombom, que era uma boate new wave que tinha em São Paulo, e aí comecei a me queixar para a Mônica, que era uma grande amiga na época, e que eu estava frustrado, né? Porque quando eu comecei a fazer desenho de moda, eu tinha assim uma impressão de que eu estava me expressando artisticamente, né? E quando você vai se dando conta da futilidade, né, do final das contas, né? Porque, enfim, esse foi o boom da indústria da moda, né? Os anos 80, eu estava te falando antes de começar a gravar, que eu estava ali no olho do furacão de dois grandes movimentos. Então, assim, a década de 80 foi o desabrochar da indústria de moda no Brasil. Eu sou membro fundador do Grupo de Moda Paulista, que é o primeiro grupo de moda de confeccionistas organizados, antes do Moda Rio, antes de tudo. Então eu vi isso crescer, não existia isso, né? Eu, quando era garoto, não existia. A primeira boutique foi o Hip Center, em Ipanema. Você comprava roupa na Sears, na Mesbla, não existia essa coisa de boutique, de criação. E esse tipo de coisa acaba que esbarra na futilidade, né? Perfeito. Bom, Guilherme, eu vou ter que te interromper rapidinho. Não perde a casa é sua. Perde o fio da meada, não, porque... Desculpa, pessoal, eu continuo meio gripado. O intervalo é rapidinho. A gente tem muita história ainda. O Guilherme está falando desses dois booms que viveu. A gente vai ouvir um pouco no segundo bloco sobre a participação dele central no movimento do Rock Brasil. É rapidinho, a gente já está de volta. Fica com a gente. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS.
No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bom, amigos, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje, tendo a satisfação de receber o cantor Guilherme Snar. Guilherme, eu tive que te interromper para a gente fazer um intervalo. Você estava contando desse boom que viveu tanto na moda quanto no rock. Continua a tua narrativa. Que são indústrias, né, afeitas, né? São indústrias que convivem muito, né? E no final, quer dizer, no final não, eu digo, mas assim, antes de me dedicar profissionalmente, exclusivamente à música, o meu trabalho como designer, como estilista, era de fazer atualização cultural, porque eu estava na Elos, que era uma marca que estava exportando muito, era um momento exportador. Em 1984, 85, a balança do dólar favorecia a exportação. Todos os confeccionistas viajavam, viam uma coisa daquela coleção, traziam para lançar aqui na próxima coleção. Eu não poderia fazer isso para lançar uma coisa requentada no mercado internacional. Então eu passei a viajar para assistir shows, concertos, exposições, filmes e entrar no momento cultural e tentar adivinhar qual seria a ânsia de consumo daquela sociedade. Pô, que legal, você teve então um mergulho cultural imenso aí para poder... Super. Então, e ali, quer dizer, um dos lugares mais legais para fazer isso era em show de rock, porque a garotada era antenada, as bandas no palco eram antenadas, então... Antecipava tendências, Antecipava, né? Na verdade, criavam as tendências, né? E aí eu voltava para o Brasil e criava minha coleção baseada nesses parâmetros daí. Mas quando eu comecei a fazer exclusivamente, quer dizer, eu fiz muito tempo paralelo, né, de 82 até 85, eu fiz as duas coisas. Mas quando eu recebi convite para gravar, aí a coisa complicou, porque aí eu tinha que ir gravar no Rio, que a nossa gravadora era EMI Odeon no Rio, eu tinha que ir para o Rio. E aí eu, com tristeza, tive que dizer para o Nelson, olha, Nelson, infelizmente eu estou vou me desligar da empresa, era Elos na época, e eu vou para o Rio de Janeiro. Aí ele falou, isso daí você é maluco, você vai jogar 11 anos de experiência profissional pela janela, por uma aventura, isso não vai dar em nada. Graças a Deus ele estava errado, nosso primeiro disco vendeu 120 mil cópias, nós conseguimos emplacar 2 sucessos, e assim, eu gosto de dizer que assim, eu tenho muito orgulho, e é um orgulho enorme, porque é muito fácil você fazer sucesso quando tudo está ruim, né? Você fazer sucesso, emplacar 4 hits numa geração como a que eu fiz parte, é realmente um prêmio, porque eu estava ali junto, talvez, dos maiores letristas de música jovem que esse país já teve, né? Com certeza. E você já falou desse período paralelo, mas teve muita coisa, aconteceu muita coisa nesse período, né? Você estava me falando aqui antes de começar a gravar que você recebia no seu apartamento em São Paulo, era base para as bandas que vinham desse movimento de Brasília, Rio de Janeiro. Você recebeu os membros do Legião em casa e todo mundo, enfim. Porque como assim, nós nos conhecemos num show no Sesc Pompeia em 82, onde eu estava com a banda que eu cantava na época, Voluntários da Pátria, era ditadura ainda, ditadura Figueiredo, ninguém estava mais sequestrando e matando ninguém, mas ainda era governo militar, ainda existia censura, eu tive letras censuradas, carimbadas e tal. Mas nessa época
o pessoal de Brasília assistiu um show do Voluntários da Pátria, ficaram muito fãs. E quando eles se organizaram para fazer as primeiras apresentações em Brasília, me convidaram. E eu falei, puxa, eu saí do Voluntários e montei uma banda, mas a gente ainda nem estreou. Eles falaram, não, vem assim mesmo, vai ser legal, vocês estreiam em Brasília e tudo. Então eu desde o começo do movimento do rock brasiliense, eu digo, não ali na semente, né, mas assim, quando eles estavam organizados, já tocando em grupo, etc. e tal, eu acompanhei isso tudo muito, muito proximamente. E como eu estava estabilizado, baseado em São Paulo, que já era, né, um mercado maior, né, e mais central, mais no eixo, eu comecei a agendar os primeiros shows deles em São Paulo, então, e também a hospedá-los, porque era tudo muito mambembe, a gente não tinha dinheiro para fazer nada. Então, marcava um show deles na Tifon, e aí, olha, não, tudo bem, vocês ficam hospedados em casa, e aí depois vocês marcam outros shows por aí, se viram. Então, eu hospedei em casa, Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial. Não, o Capital Inicial chegou a morar alguns meses na minha casa. Foram os mais abusados até. Mas assim, da Plebe Rude eu hospedei o Gucci, morou na minha casa um tempo, o Bonfá morou na minha casa um tempo. Enfim, é uma turma com quem eu me relaciono até hoje. Eu tinha muito respeito profissional e uma amizade muito grande com o Renato. E nós sempre mostrávamos as composições um para o outro antes de... era uma pessoa que eu tinha como parâmetro e tenho a vaidade de achar que ele também me tinha, porque a gente sempre se comunicava. Legal. Então conta pra gente, 85, a gravação do disco que explodiu, shows... Deve ter feito muitos shows para muita gente nessa época. Como é que foi essa mudança tão radical de vida, tão rápida assim? Quer dizer, largou a moda e já emplaca um disco de ouro? As pessoas costumam sentir frio na barriga de falar em público, de se apresentar em público, de subir no palco. Eu sinto isso fora do palco, né? Realmente é um lugar que eu me sinto muito à vontade, muito bem, tranquilo. Quando fui convidado pela Tina Turner para abrir a turnê dela no Brasil, né, eu tenho também outro orgulho de fazer parte da maior plateia do século XX de um artista solo. Está lá no Guinness, né, no Maracanã, tocamos para 220 mil pessoas. Eu falei, não, agora eu vou tremer. E era um dia de trabalho, assim, às vezes eu fico nervoso antes de ir para o palco, porque o artista ele é muito solitário, né? Você tem ali que ficar cuidando de várias coisas e eu sou meio tentacular, eu quero cuidar um pouco de tudo mesmo, e aí às vezes eu fico nervoso porque no Brasil tudo sempre tem um jeitinho, sempre tem alguma coisa que vai se resolver na última hora. Não se preocupa, na hora vai dar certo. Eu falo, não, cara, pelo amor de Deus, eu quero ter certeza que está certo. Nesse sentido, você estava num ambiente um pouco errado, né? Quer dizer, muitas pessoas no ambiente do rock não levavam a profissão tão a sério, né? Infelizmente, não. E isso foi o que me levou, por exemplo, a deixar isso de lado. Não é que deixar isso de lado, porque assim, eu faço mil coisas. Eu sou geminiano, eu acabei de dizer que eu sou tentacular. Outro dia eu recebi um elogio de uma amiga que foi o mais inusitado, mas aí depois, quando eu fui escrever sobre ele, eu falei, na verdade, eu acho que é o que melhor me define, porque assim, o geminiano ele é regido por Mercúrio, né? Mercúrio é um leve trás. Ele tem asas na cabeça e nos pés, ele é um mensageiro dos deuses. E eu gosto de comunicar, né? Então eu gosto de ensinar. E essa amiga me falou, Guilherme, você é um cara muito nutritivo. Nesse sentido, eu gosto mesmo de alimentar diversas coisas. Então eu trabalhei com restauração, eu dirigi restaurantes franceses, eu gosto muito de gastronomia, eu cozinho em casa, eu escrevo, eu desenho, eu componho, eu toco. Então, nessa época, essa coisa do músico brasileiro achar que o show é a festa dele me incomodava muito.
porque eu sempre encarei isso de uma forma muito profissional. Eu engraxo meu sapato antes de subir no palco, eu subo no palco sóbrio, por respeito ao bem vestido, por respeito ao público, porque aquele ali, a pessoa que pagou o ingresso é que vai se divertir. Quem está em cima do palco está trabalhando. Mas isso é difícil. E aí, nesse sentido, eu hoje tenho a honra de ter encontrado em Nova Friburgo talvez a melhor banda que eu já toquei na minha vida. Então, eu estou hoje acompanhado por Nivaldo Ramos, Daniel Viana, Gustavo Vermelinger e Caio Marins, que são todos músicos friburguenses com uma carreira na cidade, talentosos, respeitados e extremamente profissionais e comprometidos, que é uma coisa difícil de você conseguir de alguém entre os 20 e os 30 anos. Quer dizer, uma formação mais madura, de certa forma, Com certeza. mais voltada à música. Você está voltando à estrada, né? O show no Festival de Inverno acordou? Pois é, eu acho que assim, tem tempo de plantar e tempo de colher, né? E eu estava aqui dedicado realmente a transformar Nova Friburgo na minha visão. Eu tenho a visão que essa cidade pode se transformar no maior destino turístico do estado, do país e internacional, inclusive, porque nós temos todas as qualidades para isso. Falta um pouco de evolução na cultura popular, né? Precisamos transformar certos comportamentos na cidade, né? Mas isso é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças, e nós temos o principal, que é a cidade, né? Que é a história, né? Porque você tem outras cidades serranas com as qualidades de Nova Friburgo, de clima, de paisagem, enfim, mas assim, com a história de Nova Friburgo não existe. Turismo é história, né? História é turismo. Então eu tentei trabalhar junto ao prefeito, porque esse é um prefeito que parece que tem um foco também no desenvolvimento turístico na cidade, mas eu faço parte de todos os conselhos da cidade. Eu procuro, como eu disse no começo, retribuir o que essa cidade já me deu. Escolhi morar e criar aqui minhas crianças. Tem um comércio na cidade, então eu quero que a cidade alcance o que ela merece. E luto por isso. E valorizo a cidade prestigiando o Festival de Inverno. E isso pipocou de uma maneira que eu não esperava nas redes sociais. Então, no dia seguinte, o telefone começou a tocar e aí eu me dei conta que tínhamos o carinho já na terceira geração de fãs, porque eu tenho fãs vindo de São Paulo com um filho de 12 anos. Então, assim, já o pai já gostava, mostrou para a filha que fez 30, que já tem filhos adolescentes que infelizmente estão ouvindo uma música de péssima qualidade hoje em dia. E nós tínhamos também o gancho de Carne Humana está completando 30 anos. Então eu falei, olha, vocês estão dispostos? Estamos conseguindo apoio também de algumas empresas de Friburgo, que eu acho que também temos que valorizar as indústrias. Fica à vontade para falar também. Acho que todo mundo que apoia a cultura, enfim, pode ficar... Então, assim, nós temos apoio da Ótica Coyote, que é um fabricante de óculos sensacional da cidade. Temos apoio da Underfloor, que é uma fábrica de camisetas voltada para um público rock, também de Friburgo. Eu falei São Paulo? Não. Então é Friburgo, Óticas Coyote, Underfloor e todos esses músicos maravilhosos que eu conheci aqui, que hoje fazem parte dessa banda. Guilherme, ouvindo você falar, a gente percebe sua erudição, a formação que você teve, as viagens e tudo mais, os contatos com o Centro Cultural do país. Você há pouco tempo publicou que era candidato. Pretendia ser candidato. Você falou sério isso? Você pretende realmente trabalhar também e dar alguma contribuição política, para a gente encerrar o nosso programa? Olha, o assunto é delicado. Teve gente que falou assim para mim, você está maluco, Guilherme? Você tem filhos lindos, uma esposa maravilhosa, uma carreira, por que você vai se meter nisso daí?
E a resposta é simples. Eu, quando tive o privilégio de colaborar com o governo, eu recebia muita queixa, por exemplo, de pessoas que falavam assim, mas essa nossa Câmara tem um baixo nível. E eu falava assim, olha, amigo, desculpa, quantas sessões da Câmara você frequentou esse ano? Em quem você votou para vereador? Você já foi candidato a vereador alguma vez? Eu falei, então se você não se coloca à disposição, se você não ocupa o espaço, alguém vai ocupar. É muito fácil e cômodo você ficar jogando pedra. Quero ver ir lá e fazer. E tem todo um movimento, inclusive, da friburguense de maior destaque internacional no momento, eu não vou dizer nem nacional, que é a Ilona Zabó. Eu não sei se fala Zabo, Zabó. Eu conheço a mãe, ainda não tive o prazer de conhecer a filha. Espero conhecê-la agora em outubro, proximamente. 3 e 4 de outubro ela vai estar aqui. Exatamente. Eu vou até ser o mestre de cerimônia. Ela me escreveu, falou, vamos nos encontrar em outubro. Eu tenho um grande interesse. Está havendo um grande movimento em São Paulo chamado Candidate-se. E o que acontece é que nessa pouca experiência que eu tive no governo, eu vi que é muito difícil você fazer alguma coisa na sociedade civil, embora as coisas tenham que acontecer de baixo para cima. Mas eu acho que eu posso contribuir e é assim, se eu encontrar uma turma boa, é provável sim que eu me candidate a algo. Estou satisfeito, acho que a gente conseguiu cumprir toda a nossa agenda. Nosso tempo, infelizmente, esgotou, Guilherme, é rapidinho, mais direto ao ponto do que nunca. O nunca. papo é bom, vai rápido. Mas eu espero que o pessoal de casa tenha gostado tanto quanto a gente. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Espero vocês lá. Muito obrigado. Gratidão. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.